Bom, nossa Economia e Desenvolvimento está aqui com o Dr. Carlos Biderman, que é consultor empresarial. Como nós fazemos habitualmente, nem sempre podemos fazer uma vez por mês, que o Carlos viaja muito. Mas, Carlos, prazer em tê-lo aqui no programa novamente. Prazer é meu, Silvio. Muito obrigado. E nós estamos aí, né, no segundo semestre de 2017 e os problemas da economia continuam, né, da forma como a gente vê, que tem uma instabilidade política, a questão econômica. Mas me parece que, não sei se tu concordas com isso, que a economia brasileira hoje começa a mostrar que ela não está muito vinculada umbilicamente com a instabilidade política, é verdade? Olha, Silvio, eu não diria exatamente isso, mas eu acho que existe sim algum movimento nesse sentido, mas a economia brasileira ainda é extremamente dependente do ambiente político, muito menos que nos Estados Unidos. A gente vê, se ainda conversava com alguns brasileiros que vivem nos Estados Unidos, conversando sobre como os mercados, enfim, não estão reagindo muitas vezes aos discursos, aos twitters, aos posts do presidente Trump, né? Dizendo, não, aqui a economia não depende da política, a economia é absolutamente independente da política, a economia vai bem, os mercados vão bem. Então, mas aqui no Brasil a dependência ainda é muito grande, mas há um início do descolamento. Eu acho que tens razão quando tu observas esse ponto, e acho que há um encaminhamento nesse sentido que é extremamente favorável, na medida que a economia pudesse desvincular da política. Mas a questão da interferência do Estado, vamos dizer assim, na economia brasileira é tão grande, através dos organismos estatais, através do seu controle, através do monitoramento e da própria regulação, que é absurdamente exagerado no Brasil. Então a coisa acaba dependendo, né? Então fica difícil essa desvinculação. Eu acho que se a gente tiver o início de um movimento desse descolamento, com desregulamentação, com privatização, enfim, eu acho que aí sim pode-se ter isso de uma forma mais efetiva. Eu adoraria ver o Brasil ter a sua economia independente da política. Deixa os políticos se matarem lá no Congresso, mas, enfim, que a economia possa andar livre. Né? Parte disso, né, Carlos, dessa desvinculação que a gente observa de uma certa medida, ela se deve, naturalmente, à credibilidade da equipe econômica, liderada pelo Meirelles. Né? Porque acho que se fosse uma outra equipe, já teria sido, digamos assim, abalada. Né? Nós estamos nos contradizendo, porque estamos falando na dependência de quem está lá. Tá exatamente, certo? Mas daí da equipe econômica, né? Mas não da equipe política. Eu digo assim, a equipe econômica, ela tem uma autoridade, ela tem uma credibilidade que a política não tem. Bom, de qualquer maneira, nós estamos aí já no segundo semestre desse ano e os indicadores apontam que devemos ter um crescimento em torno de 0%, zero qualquer coisa, conforme tu havias, inclusive, previsto na última entrevista. Silvio, eu acho que, assim, o que não está muito difícil de prever nesse momento no Brasil é que há pelo menos fortes indicativos que o Brasil parou de cair, que a economia parou de cair. Isso já é bastante positivo e eu acho que começa paulatinamente a haver, vamos dizer assim, indicativos que podemos ter em 2018 com algum crescimento, né? Pequeno, mas ainda algum crescimento. E eu estou muito atento, né, se eu ia dizer preocupado, mas mais atento que preocupado, com a efetiva entrada da internet no mundo, na vida das pessoas, na economia. Já o e-commerce já existe, enfim, já existe uma série de mudanças de comportamento, diversos negócios sofrendo muito com a entrada da uberização da economia, mas eu acho que é um fenômeno que está apenas começando. Então a gente não sabe exatamente quais vão ser as consequências econômicas da uberização, como usando uma expressão talvez não tão muito correta, mas a uberização da economia. Então passa a ter uma série de setores que jamais se imaginava que tivessem, vamos dizer assim, mudanças em curto prazo, passam a mudar. Não que vão acabar drasticamente, não é isso que vai acontecer, mas passam a haver mudanças importantes. O varejo está sendo uma adaptação, assim, né? Está tendo que se adaptar, não vai acabar o varejo, mas está tendo que se adaptar a esses novos tempos. Então, negócios como automóveis, o que vai acontecer com o mercado de automóveis? As pessoas vão continuar a ter veículos ou o veículo vai ser uma forma de utilização comum, como já existe em alguns lugares, né? Então, isso é apenas um exemplo de como vai mudar o comportamento das pessoas e a relação das pessoas com a economia, com profundo impacto no emprego e na forma até de treinamento das pessoas. Então, acho que isso vai mudar drasticamente daqui a uns anos. Nós estamos vendo aí um bom encaminhamento da reforma trabalhista. A previdenciária parece que vai demorar um pouco, mas a trabalhista, quer dizer, nós temos uma legislação trabalhista de 1943, de lá para cá o mundo mudou completamente, né? Essa citação tua da questão da influência da internet na vida econômica do país é real, né? A questão tecnológica, as mudanças de relações capital-trabalho e tal. Então, nesse sentido, esta é uma boa-vinda da nova reforma
ou da nova lei trabalhista? Eu acho que sim, Silvio, longe, mas anos-luz daquilo que seria necessário para o Brasil nesse momento, mas é a indicação de uma mudança. Eu acho que essa mudança foi extremamente positiva pela sinalização que ela provoca e para as pessoas, pelos políticos passarem a entender que as relações econômicas, na relação capital e trabalho mudou. Primeiro que existe uma consciência absolutamente diferente das empresas em relação ao trabalho, né? O ser humano está muito mais valorizado, o trabalho é muito mais valorizado, mas o trabalho passou a ser uma coisa praticamente, vamos dizer assim, que tu pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento e a qualquer hora, tá certo? Então não tem mais aquele regramento que existia no passado, que se foi benéfico, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, acho que foi muito mais maléfico do que benéfico, mas então esse primeiro passo que é dado na modernização das relações através das mudanças da legislação trabalhista, ele é muito positivo nesse sentido, muito mais pela sinalização do que pelo efeito em si imediato, que é pequeno ainda nesse aspecto. Eu acho que dos itens que estão sendo modificados, talvez o que eu mais saúde é o fim da contribuição sindical, mesmo que seja paulatino. Isso é extremamente importante, que a relação sindical no Brasil ela é muito danosa para a economia. E o próximo passo, sem dúvida, vai ser a redução da dependência da Justiça do Trabalho. Quer dizer, essa questão das reclamatórias trabalhistas no Brasil virou um câncer na sociedade brasileira, então, que não faz nenhum sentido. Então, acho que essa mudança também é muito importante para tirar um pouco o peso desses ônus todos que a economia brasileira tem. Né? E essa questão da Justiça do Trabalho é responsável. Eu trabalhei em vários grandes grupos econômicos que davam emprego, geravam renda e tal, que acabaram sendo dizimados exatamente por essa questão da Justiça do Trabalho. Hoje, a Rede Ferroviária Federal é um grande caso, né, que teve que ser privatizada, acabaram com a Rede Ferroviária Federal, só para citar nesse exemplo. Exatamente por causa desse absurdo que é o trabalhador entrar com qualquer reclamatória trabalhista e ter ganho de causa contra qualquer argumento, por mais racional que possa existir da empresa. Bom, mas tu acha que nós estamos marchando para um encaminhamento, digamos assim, para um novo patamar, um novo paradigma da economia brasileira, tanto do ponto de vista político, porque nós temos eleições no ano que vem, quanto econômico? Eu tenho confiança que isso venha a acontecer, não tenho convicção que isso venha a acontecer, mas tenho confiança. E acho que nós vamos ter aí momentos bastante importantes no ano que vem, por todo esse impacto dessas mudanças da economia no cenário político, né? Vamos dizer, o efeito do Lava Jato nas eleições do ano que vem vai ser devastador, na minha opinião. Com certeza, eu também acho. Então, o surgimento de novas lideranças, a oportunidade de surgimento de novas lideranças na política brasileira, é uma oportunidade ímpar, talvez única na história brasileira, de fazer uma reformulação, não de cima para baixo, mas de baixo para cima, do povo mudando, vamos dizer assim, a sua representação, levando em consideração todos esses aspectos que têm sido tão discutidos nesses últimos tempos. Para encerrar, claro, não posso deixar de falar com o Carlos sobre o nosso time, nosso Grêmio Porto Alegrense. Nós estamos aí no meio de 3 grandes competições do Grêmio, mas aquela que nos anima muito é a questão da Libertadores da América. Tu acha que nós agora estamos nas oitavas de final, é isso? Vamos para as quartas, né? Sim. E acha que o time está bem encaminhado? Eu acho que sim, né? Silvio, olha muito o aspecto macro, né? Eu acho que o Grêmio vive um momento de paz, de tranquilidade, com os movimentos políticos trabalhando muito em prol do Grêmio, vi através do próprio Conselho Deliberativo, um Conselho de Administração focado, trabalhado, unido. Isso transmite para o clube como um todo um sentimento de tranquilidade para trabalhar, de tranquilidade para fazer as coisas. Então, não dá para dizer que vai ganhar, né? Mas eu acho que as condições estão todas colocadas nesse sentido, né? Quer dizer, desde a macroestrutura do Conselho Deliberativo, até passando pelos movimentos políticos, pelo Conselho de Administração, pela diretoria, passamos por uma troca de CEO, agora tranquila, sem grandes traumas, então, que é um assunto extremamente importante na vida de uma entidade, especialmente no clube de futebol. A imprensa não deu muita bola para isso, mas o efeito interno é muito significativo. Então, acho que as condições estão colocadas para um bom resultado. Se vai ganhar ou não, é muito o detalhe e pode fazer a diferença em muitos casos. Mas eu acho que enfim, o clube está preparado para ser campeão da Libertadores, com certeza. Aleluia. Aleluia. Um grande abraço. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.